Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando mais um Esporte Mais. E entre lágrimas e alegrias, a gente vai acompanhar os classificados e os desclassificados dos campeonatos que rolam pelo mundo e aqui nas Libertadores da América e no Brasileirão. O Esporte Mais está chegando com a nova edição de final de semana, destacando a Libertadores da América, a Sul-Americana, o Brasileirão e os clubes das demais divisões das cidades. Vamos agora começar a nossa edição. Está no ar o Esporte Mais. Bom, nós vamos iniciar a nossa programação de hoje destacando a Libertadores da América e o Flamengo lá do Palito de Araruama. Um abração para você, Palitão. Nosso Mengão tá deixando a desejar, hein? Destacando então que o Flamengo não conseguiu reverter a vantagem sobre o Peñarol, lá no Uruguai. O 0-0 acabou garantindo a classificação da equipe uruguaia, para delírio dos torcedores. Apesar de algumas chances criadas, o Flamengo de Tite foi novamente um time sem criatividade e sem força. O Peñarol será o adversário do Fogão nas semifinais. Confira a entrevista de Tite após o jogo decepcionante do Flamengo. Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim: vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão del siglo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time. Por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada, com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu porque nós não fizemos o gol. Tite, foram duas derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto, não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condições de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses dois jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão, de um jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador, afora os outros dois que a gente teria condição. Então esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Bom, os cariocas realmente vêm deixando a desejar nessa edição aí da Libertadores, e na quarta-feira quem também ficou pelo caminho foi o tricolor fluminense. Na pressão e na emoção, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 na noite de quarta-feira, se classificando para as semifinais da Conmebol. Daverson, que saiu do banco de reservas, foi o nome do jogo. Ao marcar,
os 2 gols do Galo. O time mineiro teve a chance de abrir o placar com 4 minutos de jogo, em pênalti cobrado por Hulk, que Fábio defendeu. Batalha ainda acertou a trave do tricolor no primeiro tempo. Na segunda etapa, Daverson, que substituiu Bernard, marcou para o Galo aos 5 minutos. O Atlético seguiu na pressão e foi premiado aos 43, quando novamente Daverson recebeu de Hulk para fazer o segundo da partida e colocar os donos da casa na semifinal da Libertadores. O adversário do Atlético será o River Plate, que eliminou o Colo-Colo ao vencer por 1-0 na Argentina. Vamos conferir um trecho da coletiva de Mano Menezes. Boa noite, vamos começar a coletiva do técnico Mano Menezes e do jogador Cauã. Boa noite, Mano. Não sei se você consegue, no calor do jogo agora, discernir exatamente o que não deu certo dentro da tua estratégia, o que você havia imaginado para o jogo. É claro que se imaginava um Atlético pressionando o Fluminense, porque precisava reverter o resultado, mas o Fluminense não conseguiu jogar da maneira que se imaginava, ou da maneira que você imaginava. Boa noite. Boa noite a todos. A gente precisa primeiro parabenizar o Atlético pelo jogo que fez um jogo muito bom. Veio com algumas alterações em relação ao jogo de lá, com o Bernard aberto pela esquerda, que criou um pouco de dificuldade para a gente de encaixe, eu diria muita dificuldade para a gente, que nós quase nunca conseguimos encaixar, para poder ter uma equipe bem posicionada, a partir de um bom posicionamento, ter capacidade de retomar a bola mais à frente e também mostrar jogo capaz de nos dar alguma coisa melhor do que a gente conseguiu hoje. Mas nunca fizemos isso, nunca conseguimos ter essa pressão, raramente fizemos uma transição. Acho que tivemos 2, 3 vezes no primeiro tempo, uma com o Cauã que está aqui, outra com o Serna pela direita, mas sempre estivemos muito distantes do gol do Atlético. E isso é mérito do Atlético, que nos empurrou para trás e nunca nos deixou sair confortável, nunca. Aí começamos a errar passe, não conseguimos trocar 3 passes, 4 passes, devolvíamos a bola para o Atlético e isso fez o jogo ficar insustentável. Ninguém aguenta tanto tempo defendendo como a gente estava. Voltamos para o segundo tempo um pouquinho melhor, conseguimos ficar um pouquinho mais à frente, mas logo em seguida o jogo voltou à regra que o jogo foi jogado, com o Atlético sendo superior o tempo inteiro. Então, se não conseguimos ter a posse, optamos por colocar mais um defensor e empurrar os alas mais abertos para tentar evitar que a bola chegasse na área. Mas nem isso conseguimos fazer bem com linha de 5. Tanto que o segundo gol que tomamos foi exatamente de uma bola cruzada na nossa área, né? Os jogadores reclamaram muito da arbitragem depois do segundo gol. Você não estava mais em campo, mas estava ali no banco de reservas. O que foi que vocês reclamaram e o que foi que o árbitro disse para vocês? Obrigado. No banco a gente estava percebendo no jogo que foi falta no Martinelli, mas da visão do árbitro a gente não tem como interferir nisso. Foram tentar cobrar essa falta de pedir o VAR para poder ter um lance do vídeo do lance, mas não foi possível, então não tem muito o que a gente fazer, a gente queria mais era ver se tinha essa possibilidade do VAR. Como eu falei, uns choram, outros se alegram. É o caso do nosso amigo Hugo Paz, que, como eu falei na última edição, lá curtindo os netinhos, deve estar rindo à toa, porque o Botafogo seguiu na competição em uma disputa muito emocionante. O Fogão saiu classificado das semifinais em disputa de pênaltis contra o São Paulo na noite de quarta-feira, após empatar por 1-1 no tempo normal. O time carioca começou muito bem, abriu o placar com o Thiago Almada. Unidade aí, Rodrigues, joga aí o hino do Fogão, vencendo por 5-4. Agora, Fogão com uma vontade imensa de levar esse título aí inédito para o conferir agora o que falou o técnico Arthur Jorge na coletiva
após o jogo ao lado do volante Marlon. Acompanhe. Boa noite Arthur. João Machado, Rádio Opinião Play. Dentre tantas coisas que você já falou sobre o Botafogo, uma daquelas que você disse que o Botafogo tem que jogar em qualquer lugar e ser competitivo. Acho que hoje, de alguma maneira, se comprova um pouco disso. Você já tinha falado numa coletiva. Queria que você, de alguma maneira, falasse pra gente como que você consegue manter essa mentalidade dentro do Botafogo. O Botafogo até alterna um pouco a maneira de jogar do primeiro para o segundo tempo. Queria que você explicasse isso também pra gente. E pro Marlon, seu capitão, né, do ano passado, desse ano também, num momento como esse, como é que age o capitão para passar para os mais jovens segurança, para de alguma maneira decidir num penal, que é um momento crítico do jogo, né, da decisão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado, parabéns pela vitória, né, pela passagem de fase. Bem, eu vou começar por dizer que esta foi uma vitória muito justa do Botafogo. De facto, nós viemos aqui com uma tremenda personalidade, uma grande coragem. E eu disse aos meus jogadores que não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. Fizemos de uma forma muito competente, com uma grande atitude, um grande compromisso. A verdade é que eu sou aquele que dou os indicadores, aquele que pode indicar o caminho. Mas feliz de mim, feliz de qualquer treinador que possa ter um grupo de jogadores, um grupo de homens como estes que eu tenho ao meu dispor, porque de facto são eles os grandes responsáveis por todos estes feitos. São eles os responsáveis por aquilo que nós conseguimos, pela forma como nos comportamos, pela forma como temos esta atitude competitiva, esta vontade de ganhar. E hoje tivemos um jogo onde vimos o Botafogo a ser fogo e dessa forma conseguimos aquilo que nós queríamos. Levamos a decisão para as penalidades, sofremos um golo muito perto do final, tivemos um jogo muito conseguido da nossa parte. Pena foi esse golo que acaba por dar o empate ao adversário. Tivemos ocasiões para fazer mais golos, fizemos um apenas, mas tivemos a frieza, a serenidade e a competência acima de tudo para poder ser superior e estarmos novamente, mais de 50 anos depois, numa semifinal de uma prova internacional. Sobre os pênaltis, a gente treinou, né, visando uma possível disputa nos pênaltis. Sobre os mais jovens, mais velhos, é um grupo que tem uma personalidade muito forte, tá? Independentemente da idade. Ver que o Matheus bateu o último pênalti, né? Eu estava ali, poderia pegar, mas ele falou que ia bater antes mesmo dele bater para decidir a partida. Já estava determinado que ele ia bater. Então isso mostra a nossa força, mostra que é um grupo muito forte. E é isso, né? Comemorar bastante, como o Mister falou, mais de 50 anos que o clube não chega nessa fase, né? Mas a gente não quer parar por aqui, a gente vai comemorar sim, mas já temos que virar a página, já temos um jogo difícil no final de semana, né? Amanhã vamos conhecer o nosso adversário, então só dar os parabéns para os jogadores, para a comissão também, citar os funcionários que às vezes não aparecem, né? E eles são muito importantes para nós, todos aqueles que estão aqui com a gente em São Paulo, aqueles que ficaram também no CT, os que ficaram também no Newton Santo. Então assim, o Botafogo está crescendo e está crescendo de dentro para fora, né? Então isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que a gente vai em busca do nosso sonho. E vem mais alegria por aí, quer ver? Já na Copa Sul-Americana, as semifinais serão entre Corinthians e Racing e Cruzeiro e Lanús. Vem mais alegria aí porque o nosso amigo de bancada aqui, Maurício Aragão, que está lá naquela disputa eleitoral no município de Teresópolis, deve estar também muito feliz pela classificação do Cruzeiro. Vamos lá, 2 confrontos entre os brasileiros e argentinos. O Corinthians eliminou o Fortaleza e o Racing atropelou o Atlético Paranaense no jogo de volta, vencendo por 4-1. Já o Cruzeirão empatou com o Libertad na estreia do técnico Fernando Diniz, mas o 1-1 no Mineirão foi suficiente para garantir a vaga, pois havia vencido no jogo de ida por 2-0 no Paraguai. O adversário será o Lanús, que eliminou o Independiente de Medellín. Bom, nós vamos agora para um tempo para falar
do Esporte das Cidades. Neste domingo acontece a última rodada do Campeonato de Voleibol de Petrópolis, que reúne equipes de toda a região. Os 2 primeiros finalistas do Campeonato Mundial de Voleibol Masculino foram definidos. O Esporte Clube Vera Cruz e o Magé Voleibol e a Prefeitura Municipal de Três Rios, ambos com 12 pontos, garantem a classificação na competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos, a LPD. Equipes de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto também participam. E aí, para a galera que está disposta a investir no futebol, segura essa aí que é quente, hein? O Magé City do Rio de Janeiro realiza as peneiras agendadas gratuitas para a categoria principal, às segundas, quartas e sextas em Magé, no Rio de Janeiro. O objetivo é reforçar a equipe para as disputas do segundo semestre. Mais detalhes vocês vão encontrar no portal Brazuca ou nas redes sociais do clube. E outra informação importante é que já foram anunciados os times que disputarão a fase estadual do campeonato das seleções do Sub-17. Guapimirim enfrentará o São Gonçalo, Ubá enfrenta o Porciúncula e Volta Redonda terá Macuco como adversário. Os jogos de idas acontecem no dia 12 de outubro. E nós vamos agora falar da Série B2 do Campeonato Estadual, que começa nesse domingo, dia 29 de setembro, com os seguintes jogos. Vamos lá? Zinza vezes Barra Mansa em Moça Bonita. Niteroiense em Campo Grande, no estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão. Serra Macaense e Bom Sucesso no estádio Antônio Medeiros. E na segunda tem Unisouza e Magiense em Moça Bonita. E o 7 de abril encara o Rio de Janeiro em Los Lários, no município de Duque de Caxias, em Xerém. Agora nós vamos para os destaques da rodada do Brasileirão de final de semana. Bom, então agendinha na mão aí, vamos lá para ninguém perder as partidas. No sábado, às 18h30, o Palmeiras encara o Atlético Mineiro. Ainda no sábado, às 21 horas, Botafogo vai encarar o Grêmio, lá no Tapetinho. No domingo, às 11 horas, você acompanha Juventude e Bragantino. Às 16 horas, também do domingo, São Paulo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fluminense. No domingo, às 18h30, o Internacional encara Vitória, o Cruzeiro joga com o Vasco e o Bahia com Criciúma. Às 20 horas do domingo, o Flamengo encara o Atlético Paranaense. E assim, entre choros, lágrimas, alegrias, a gente vai terminando essa edição aqui do Esporte Mais, reforçando aí os nossos sentimentos de alegria com Hugo Paz, com Maurição e eu e Palitão lá de Araruama ficamos aqui no chorinho, no cheirinho, fazer o que, né, Palito? Mas vamos em frente, que a bola continua rolando e a gente continua torcendo aí pelas nossas equipes de coração. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Obrigado também à nossa equipe técnica e marcando encontro para a nossa próxima edição do Esporte Mais. A todos um bom fim de semana e até lá.